Salve pessoal! E no vídeo de hoje vamos falar de um mangá que eu gosto muito chamado Leviatã, ou como ele ficou conhecido por aí, o Shingeki no Kyojin dos mares. Mas antes de começar, já sabe, deixa um like se quiser, se inscreve se der vontade, e agora vamos mergulhar no mundo perigoso de Leviatã. Leviatã é um mangá que se passa em um mundo pós-apocalíptico que ficou submerso depois que um asteroide destruiu a Lua. Então, para sobreviver, as pessoas se refugiaram em navios gigantes e no topo de prédios muito altos. De início, a gente acompanha o Bota, seu pai Theon e sua irmã mais nova Lita. Os três sobrevivendo sozinhos e à deriva no meio do mar. Todas as noites o Theon se escondia no porão do barco com seus dois filhos, porque nesse mundo existe uma regra que ninguém pode ficar ao ar livre depois das 6 horas da tarde, porque essa é a hora que os Leviatãs acordam. Enquanto os monstros destroem tudo na parte de cima do barco, o Theon conta por Bota a história sobre os arpoadores, que segundo ele eram pessoas que conseguiam lutar de igual para igual com os Leviatãs. Um dia, enquanto eles exploravam um prédio, eles são atacados pelo Ketrazi, um demônio do mar. Daí o Theon se sacrifica para salvar os filhos dele, se explodindo com o monstro. Já os filhos deles são perseguidos pelos filhotes do monstro que estavam escondidos dentro do prédio. Mas eles são resgatados por uma arpoadora chamada Kana, que faz parte da Union Blaze, um navio que passava lá na hora. Então o mangá mostra a história da Kana. A Kana vivia fora da Union Blaze. Até que um dia ela teve que assistir toda a sua família ser morta por um Leviatã. E ela só não morreu porque ela foi salva pelo Theon. O Bota e a Lita eles são aceitos no navio, mas eles começam a ter problemas com os arpoadores. Porque eles descobrem que o pai deles era um arpoador também. E ele não era só um arpoador qualquer, e sim um lendário arpoador de 6 estrelas. Uma coisa muito legal dos arpoadores é que todos eles têm uma tatuagem, onde eles marcam quantos Leviatãs eles conseguem matar com estrelas. A cada 100 Leviatãs mortos eles ganham uma estrela. Só que o trabalho é tão perigoso que é quase impossível conseguir mais do que 2 estrelas. Além de arpoador, o Bota e a Lita descobrem que o pai deles fazia parte da Union Blaze, e também que ele era considerado um herói e um traidor ao mesmo tempo. A parte do herói é porque, como arpoador, ele salvou muitas pessoas. Já a parte do traidor é porque ele matou vários outros arpoadores e depois fugiu. Por causa do pai deles, os dois são considerados traidores por tabela, e são caçados pelo navio, até que a Kana encontra os dois, e como ela ainda tinha uma dívida de gratidão com o pai deles, ela resolve cuidar dos dois. Então ela percebe que os dois não podem mais ficar no navio, então a Kana resolve forjar a morte dela e das crianças, e depois levar os dois para uma vila que supostamente é livre de Leviatãs. Então o mangá dá um time skip de 4 anos, e nesse meio tempo a Kana treina o Bota para ser um arpoador também. E as coisas iam até bem, até começar a acontecer algumas coisas meio estranhas. Pessoas falando que foram atacadas por Leviatãs, de repente aparece um coral na vila com braços e pernas humanas. Os moradores da vila ficam preocupados, então um grupo de mercenários se oferece para investigar o que tem debaixo da vila. E como o Bota nessa parte é um adolescente arrogante, ele se oferece para ir junto. Debaixo da vila eles encontram o ninho do Gernod, mais um demônio do mar. Então eles decidem fugir, mas só que o Gernod aparece e inunda o ninho. Metade da equipe consegue sobreviver e começa a voltar para a vila. Enquanto eles estavam fora, o Gernod começa a atacar a vila. Os moradores até tentam defender a vila, mas não dá muito certo e começa um grande massacre. Até que a Kana começa a lutar contra o monstro, mas ela não pode fazer muita coisa sem as espadas dela. Em um certo momento, o Gernod começa a comer todo mundo que ele vê pela frente, até ele encontrar e engolir a Lita, quando ela tenta salvar 2 crianças. Daí o Bota chega na vila, ele encontra uma metralhadora e começa a atirar no monstro. E o Gernod, para se defender, ele joga um barco nele e depois vai embora. O Bota desmaia e quando ele acorda ele vai tirar satisfação com o prefeito da vila, porque ele sabia de tudo e não falou nada. Por causa do Bota, os moradores da vila descobriram que o prefeito sabia do ninho do Gernod e pior ainda, ele sacrificava as pessoas da vila, fazendo elas serem devoradas pelo Gernod. Daí todo mundo da vila começa a espancar o prefeito, então para salvar a própria pele ele revela que o Gernod não come as pessoas, e sim que ele injeta um veneno nas pessoas que transformam elas em mutantes. O Bota e a Lita se juntam aos mercenários que sobraram e eles decidem salvar a Lita e todas as outras pessoas que o Gernod levou. No ninho, a Kana mata o Gernod enquanto o Bota mata a fêmea dele.
Mas quando eles encontram Alita, eles descobrem que já é tarde demais, ela já tinha sido infectada pelo veneno do Gernot. Eles salvam Alita, mas quando ela acorda, eles descobrem que o veneno do Gernot transformou ela em uma espécie de ghoul. Então, procurando uma cura para Alita, eles decidem ir atrás do Dr. Freud na União Blaze. Quando eles chegam no navio, eles descobrem que as coisas estão piores do que nunca, porque o governo da União Blaze está racionando a água e oprimindo a população, a ponto que uma pessoa é espancada pelos arpoadores só por ter uma garrafa d'água a mais. Então eles vão falar com o Dr. Freud e eles descobrem que o Dr. Freud tem o Catrazzi preso num tanque no porão do navio. E aqui o Dr. Freud começa a explicar sobre a Narisa, a mãe dos protagonistas, e o porquê o Theon era considerado um traidor. A Narisa era uma mergulhadora muito rica que gostava de andar com o pessoal mais simples, até que um dia ela encontrou uma espécie de semente no fundo do mar, e essa semente causou uma epidemia no navio, e os governantes do navio usaram isso como desculpa para matar o pessoal mais pobre, porque o navio estava superlotado. O Theon foi contra isso, ele fez um pessoal ir de base e depois fugiu com a Narisa. Daí eles são capturados e depois perdoados, e Alita vira cobaia do Dr. Freud. Enquanto isso, Bota descobre que eles foram perdoados porque eles fazem parte de uma das 8 famílias que comandam o navio. Em paralelo a isso, Alita conhece um garoto que gosta de ajudar as pessoas. Eles passam um tempo junto e Alita começa a ajudar ele a levar água para as pessoas, até que Alita tem uma ideia de buscar comida na casa dela para distribuir para o pessoal mais humilde do navio. Mas quando ela volta, ela descobre que o garoto foi espancado até a morte pelos arpoadores, porque ele tentou ajudar uma pessoa que estava sendo espancada. Daí ela fica com sangue nos olhos, mas ela percebe que a mutação ficou diferente e mais forte. Daí ela vai falar com o Dr. Freud e ele explica para ela que ele fundiu o DNA dela com o DNA do Catrazzi. Enquanto isso, o Catrazzi consegue se soltar do tanque e começa a matar tudo que ele vê pela frente. Graças àquela fusão, Alita começa a controlar o demônio do mar e usa ele para matar todos os líderes da União Blaze, que modéstia à parte eles mereceram, porque tudo que eles fizeram nessa crise foi mandar fechar os níveis superiores do navio, para que as pessoas ficassem presas na parte de baixo com o monstro. Depois de matar todos os líderes da União Blaze, o Catrazzi é morto logo depois pelo Bota. Já que todos os líderes antigos morreram e o Bota fazia parte de uma das famílias líderes do navio, ele virou o novo chefe. Mas as coisas começam a piorar porque os experimentos do Dr. Freud transformaram Alita em uma nova rainha dos Leviatãs, e isso fez a rainha original ficar furiosa. Então a rainha começa a caçar Alita para matar ela, porque não pode existir 2 rainhas no mar. O mangá até explica essa parte usando abelhas como exemplo. Em uma colmeia não pode existir 2 rainhas, porque a colmeia se divide. Então a rainha mais forte sempre mata a rainha mais fraca, e isso vale para os Leviatãs também. Então a rainha manda mais um demônio do mar para matar Alita, e para começar o ataque o demônio desenterra um barco do fundo do mar e faz ele bater com tudo na União Blaze. Ele consegue invadir a União Blaze e esse bicho tem uma habilidade bem curiosa que ele consegue controlar as pessoas usando os tentáculos dele. Aí Alita atrai o demônio do mar para fora do navio, os dois lutam debaixo d'água e Alita vence. Mas enquanto isso a União Blaze começa a afundar, então Alita usa os monstros marinhos para tirar a água de dentro do navio. E logo depois ela usa os poderes dela para consertar o buraco no casco do navio. Já que a rainha ia continuar caçando ela, Alita começou a achar que seria um perigo para o Bota e para as outras pessoas ela continuar perto deles, então ela decide ir embora. Daqui pra frente o objetivo principal dos protagonistas é encontrar e matar a rainha dos Leviatãs, porque além de querer matar Alita, ela também decidiu exterminar todos os seres humanos. Então todos os arpoadores do mundo se juntam para começar a planejar uma estratégia de como matar a rainha dos Leviatãs. Daí o Dr. Freud, com a ajuda da Alita, tem uma visão onde ele descobre a origem dos Leviatãs. Há 130 anos atrás, quando o asteroide destruiu a Lua, os pedaços dele caíram no Oceano Pacífico e logo depois houve uma grande explosão, que espalhou várias daquelas sementes pelo mundo. E elas foram as responsáveis por transformar os animais marinhos nos Leviatãs. Nessa visão, Dr. Freud também descobre que a rainha dos Leviatãs está planejando mais uma explosão, muito maior que a primeira, e essa explosão vai cobrir todo o Oceano Pacífico e levar toda a humanidade à extinção. Então todos os arpoadores do mundo se juntam em uma jornada para chegar até o ninho da rainha. E o plano deles é jogar várias bombas no ninho
para que ele seja destruído. Nessa parte o mangá apresenta mais um personagem, o Clark Miller, o atual maior arpoador do mundo. Um cara totalmente arrogante e meio psicopata. No caminho para o Oceano Pacífico, a frota é atacada pelos Leviatãs, e para fugir dos Leviatãs, eles decidem entrar em uma tempestade. Por causa disso, vários navios afundam e muita gente morre, mas a maioria consegue chegar ao Oceano Pacífico. Então começa uma grande guerra entre humanos e Leviatãs. Os humanos começam a vencer a batalha, mas eles começam a ser derrotados quando o Bazirhan, mais um demônio do mar, chega e começa a destruir tudo. Mas do nada aparece o Godic, outro demônio do mar, que aparece e mata o Bazirhan. Isso só aconteceu porque o Godic começou a seguir Alita, e esse é o principal motivo para a rainha querer matar ela. Porque quando ela virou uma nova rainha, metade dos Leviatãs do mundo traiu a rainha original para seguir ela. Daí Alita ordena que os Leviatãs comecem a proteger os humanos, e por causa disso eles começam a lutar entre si. O Bota e os outros arpoadores aproveitam essa oportunidade para tentar jogar as bombas no ninho. Mas a rainha cria várias raízes que prendem o navio. Então a rainha aparece e começa outra grande batalha, onde os humanos começam a perder. E no primeiro ataque da rainha, ela consegue matar o Bruno, um antigo amigo da Kana que fazia parte da equipe dela. Os arpoadores começam a ser derrotados até que o Miller chega. Ele consegue destruir o corpo falso da rainha e ainda ferir o corpo verdadeiro dela, que é esse bebê esquisito. Mas para fazer isso, o Miller é ferido e logo depois ele morre. Depois disso, as coisas ficam piores ainda. Porque enquanto o Miller atacava a rainha, ela conseguiu absorver o corpo dele, e com isso ela ganhou a força e todas as habilidades do maior arpoador do mundo. A Kana e o Bota se juntam para enfrentar a rainha, enquanto isso o Bruno, em seu último suspiro, se levanta, quebra a porta do navio e joga as bombas do ninho. Então o ninho é destruído e a rainha perde o poder de regeneração que ela tinha. Por causa das explosões, o vulcão que ficava debaixo do ninho começa a entrar em erupção. Enquanto isso, o Bota e a Kana finalmente conseguem derrotar a rainha. Então o vulcão explode, mas a Alita consegue salvar eles criando várias raízes embaixo do navio. A combinação de tudo isso, quando o vulcão explodiu, criou uma ilha debaixo do navio da Union Blaze. Daí o mangá dá um time skip de alguns meses, onde mostra que todas as pessoas da Union Blaze foram morar nessa ilha. Daí o mangá dá mais um time skip de 3 anos, onde mostra o Bota voltando para casa depois de 3 anos procurando a Alita no mar. E quando ele chega na ilha, ele e a Kana constroem uma casa e vão morar juntos. E no final a Alita volta para casa depois de acabar com a luta dos humanos contra os Leviatãs. Cara, vale muito a pena ler esse mangá, especialmente se você gosta de Shingeki no Kyojin. Esse mangá é até bem longo, ele tem cerca de uns 200 capítulos, mas a história é muito boa. Em questão de arte eu não posso opinar muito, até porque se não tem nada torto pra mim já tá bom. Mas eu acho a arte em si muito boa, ela é meio simplificada, mas ainda assim é muito bem feita. E esse vídeo é apenas um resumo, e por isso eu cortei muita coisa importante, reviravoltas e até algumas referências a Shingeki no Kyojin. E esse foi o vídeo de hoje e até a próxima.